Olá, tudo bem? Dando continuidade ao estudo da geometria analítica, falaremos agora sobre as retas. Abordaremos nesse vídeo o conceito de inclinação, coeficiente angular, equação fundamental e formas de representação da equação da reta. Vamos começar? A inclinação de uma reta R corresponde à medida do ângulo alfa, obtida no sentido anti-horário do eixo x até a reta R. Essa medida pode variar de acordo com a posição da reta, podendo ser descrita através de um ângulo agudo entre 0 e 90 graus, através de um ângulo obtuso entre 90 graus e 180 graus, será igual a zero quando a reta for paralela ao eixo x, e por fim será igual a 90 graus quando a reta for paralela ao eixo y. O coeficiente angular ou a declividade de uma reta corresponde ao valor da tangente do ângulo de inclinação dessa reta. Observe o comportamento do coeficiente angular em função do ângulo de inclinação. Se a inclinação for igual a zero, a tangente de zero é zero. Logo, o coeficiente angular é igual a zero. Se o ângulo for agudo, a tangente será positiva. Logo, concluímos que o coeficiente angular será maior do que zero. Se o ângulo for igual a 90 graus, a tangente não é definida. Logo, a reta não tem coeficiente angular. E se o ângulo é obtuso, o coeficiente angular é negativo. Podemos determinar o coeficiente angular de uma reta a partir de dois de seus pontos. Por exemplo, temos uma reta que contém os pontos A de coordenadas x1 e y1 e B de coordenadas x2 e y2, e com um determinado ângulo de inclinação. É possível estabelecer um triângulo retângulo utilizando esses pontos, cujos catetos são ΔX e ΔY, paralelos respectivamente ao eixo x e ao eixo y. ΔX tem a medida definida pela diferença x2 menos x1, enquanto ΔY tem a sua medida definida pela diferença das coordenadas y2 menos y1. Como um ângulo agudo deste triângulo retângulo equivale à inclinação da reta, temos que a tangente do ângulo de inclinação é igual a ΔY sobre ΔX, o que implica que o coeficiente angular é igual a ΔY sobre ΔX, ou ainda o coeficiente angular é igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Neste exemplo, vamos determinar o coeficiente angular da reta que passa por dois pontos A e B conhecidos. O coeficiente angular é igual à razão ΔY sobre ΔX. Substituindo as coordenadas dos pontos, obtemos que o coeficiente angular é igual a 1/2. Podemos determinar a equação de uma reta conhecendo um de seus pontos e o seu coeficiente angular. Considerando um ponto genérico P de coordenadas x e y, um ponto conhecido P0, podemos montar um triângulo retângulo de maneira análoga à que fizemos para a determinação do coeficiente angular. Dessa maneira, podemos dizer que o coeficiente angular é igual a y menos y0 sobre x menos x0, o que nos leva à equação denominada equação fundamental da reta, na qual x0 e y0 são coordenadas conhecidas do ponto P0 e o m é o coeficiente angular. Essa equação independe do sinal de m e da localização do ponto P0, desde que esteja sobre a reta, evidentemente. Se a reta é paralela ao eixo x, sua equação será y igual a y0. Se a reta for paralela ao eixo y, sua equação será x igual a x0. Observe um exemplo. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A de coordenadas menos 1 e 4 e tem coeficiente angular 2. Bom, a equação fundamental da reta diz que y menos y0 é igual a m,
que multiplica x menos x0. Substituindo as coordenadas do ponto e o coeficiente angular, obtemos a equação da reta. Neste caso, é igual a 2x menos y mais 6 igual a 0. O exemplo 3 pede para determinar a equação da reta que passa por dois pontos A e B conhecidos. Primeiro, precisamos encontrar o coeficiente angular dessa reta. M igual a ΔY sobre ΔX. Nesse caso, o coeficiente angular é igual a 2/3. Conhecendo o coeficiente angular e um de seus pontos, podemos determinar a equação fundamental. Eu escolhi aqui o ponto A para essa determinação. Quem escolher o B vai obter também corretamente a equação, sem problemas. Substituindo os dados então na equação fundamental, chegamos na equação da reta, que é igual a 2x menos 3y menos 4 igual a 0. É possível resolver este problema de outra forma, utilizando a condição de alinhamento de 3 pontos para determinar a equação da reta. Basta considerar um ponto P qualquer de coordenadas x, y pertencente à reta AB. Dessa forma, os pontos P, A e B estão alinhados. Portanto, é válida a condição de alinhamento dos 3 pontos. Ou seja, o determinante da matriz obtida com as coordenadas desses pontos deve ser igual a 0. Resolvendo esse determinante, obtemos a equação da reta que passa por A e por B. Note que a equação obtida é exatamente idêntica à equação que obtemos anteriormente. A equação da reta pode ser representada de diferentes maneiras. A primeira delas é chamada de equação geral, que é uma equação na qual todos os termos significativos estão no mesmo membro da equação. Tem a forma ax mais by mais c igual a 0. A partir da equação geral, podemos obter outras representações, como a equação reduzida da reta, que é especialmente importante porque permite obter o coeficiente angular de uma reta a partir de uma equação, além de expressar claramente a coordenada y em função de x. O coeficiente m é chamado de coeficiente angular e o coeficiente n é chamado de coeficiente linear. Em seguida, temos a forma segmentária de representação da equação da reta, que permite identificar explicitamente os valores onde a reta intercepta o eixo x e o eixo y. E por último, temos as equações paramétricas, em que x e y são funções afim de uma mesma variável. O exemplo a seguir pede para escrever na forma geral, reduzida e segmentária a equação da reta que passa pelo ponto A e que tem coeficiente angular igual a menos 1. Bom, começaremos então jogando as informações na equação fundamental da reta, obtendo então a seguinte expressão: y mais 6 igual a menos x mais 1. Para escrever a equação na forma geral, basta passar todos os termos no mesmo membro da equação. Para escrever a equação reduzida, basta isolar y na equação. E para obter a equação segmentária, isolamos o termo independente, x mais y igual a menos 5, dividimos toda a equação por menos 5, para obter aquela forma da equação segmentária. X sobre A mais y sobre B igual a 1.